Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Daqui a pouquinho aqui no TVL Comunidade nós vamos falar sobre o projeto muito interessante da Polícia Militar aqui de Santa Catarina e tem aqui em Blumenau também, que é o Rede de Vizinhos, uma parceria da PM junto com as pessoas, junto com a comunidade. Já detalhes sobre isso, mas nós vamos começar falando hoje sobre a Semana de Combate ao Alcoolismo. Nós convidamos para conversar com a gente aqui no TVL Comunidade a psicóloga e também coordenadora de prevenção lá da Cruz Azul, que é a Alana Cives. Ela é especialista, inclusive, em dependência química, né, Alana? Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o alcoolismo, infelizmente, traz muitas consequências ainda para a pessoa que tem esse problema e para quem está em volta dela e não é só para a própria família, mas são para amigos, né? Outras pessoas que sofrem com isso. Quais são as consequências hoje de quem realmente sofre desse problema do alcoolismo, hein, Alana? Então, quando a gente fala não só de álcool, mas de drogas de forma geral, as pessoas costumam se assustar e costumam enfatizar muito o problema que o crack tem trazido para a sociedade, né? Como se fosse algo muito pior. É claro que é negativo também, só que quando a gente fala de corpo, de fisiológico, não existe crack, não existe droga nenhuma que chegue perto do que o álcool faz com o corpo das pessoas. Álcool é pior que crack? Na tua opinião, então? Se falarmos fisiologicamente, sim. Para o corpo, então, Pro da corpo. pessoa. Exatamente. A pessoa vai ter complicações cardiovasculares, vai ter muita complicação no fígado, que é uma das mais conhecidas. Mais conhecido, né? Exatamente. São 7 tipos de câncer diferentes, mas mesmo assim a gente tem as complicações sociais. Por exemplo, nós estamos acostumados a associar álcool à cirrose, né? Que são as complicações do fígado. Só que a cirrose, ela mata 15% das pessoas que estão envolvidas com o álcool. O restante não se compara ao que o álcool faz através da agressão física e o que o álcool faz através do trânsito, que é hoje um dos nossos principais problemas, o álcool no trânsito e as questões de agressão física, tanto dentro da família como com as pessoas essa pessoa que consome álcool ou alcoolista convive. Então, entre as consequências está a questão da agressão, a pessoa fica violenta, o trânsito, né, que acaba bebendo, dirigindo e matando muitas vezes, e tem a questão fisiológica do corpo, que é bastante afetado. Problemas de saúde. Isso futuramente, em pouco tempo? Depende. Nós temos complicações de curto e de longo prazo. Uma das coisas que as pessoas não costumam saber é que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, do cérebro. Então, né, às vezes a gente, principalmente nós trabalhamos em escolas e os adolescentes acabam dizendo, mas o meu pai bebe e fica alegrinho. Não, seu pai bebe e ele fica relaxado, porque o álcool faz o cérebro funcionar mais devagar, né? Então, ele acaba deprimindo todas as suas sensações e todo o funcionamento do seu cérebro. A ponto, em muitos casos, da pessoa perder totalmente os sentidos. Ele deprime tanto que não funciona mais os sentidos do cérebro e a pessoa acaba chegando num coma alcoólico. Isso pode acontecer em curto prazo. Isso é muito comum entre os adolescentes e às vezes eles até acabam achando graça em função disso. A longo prazo, nós temos aí algumas pessoas, ninguém vai começar bebendo sendo alcoolista, né? Nós estamos hoje na capital nacional da cerveja. Então, Blumenau é a capital brasileira da cerveja, né? E hoje há uma indústria por trás disso tudo, né? Isso mesmo. E as pessoas vêm com muita naturalidade, com muita normalidade ingerir bebida alcoólica. A grande questão é que todo mundo vai começar bebendo um copo de cerveja, uma taça de vinho. Só que ao longo da vida, essa necessidade há sempre uma necessidade de beber mais, em quantidades maiores. E aí ele vai te trazendo uma série de consequências. As primeiras, como a que eu falei antes, como alcoólico, né? Mas ao longo do tempo a pessoa precisa de quantidades maiores, então daqui um pouco o tradicional faltar no trabalho na segunda-feira porque passou o final de semana todo na festa bebendo, né? Então ela começa a ter prejuízos na vida profissional dela, ela começa a ter prejuízos com a família, com os filhos, ele acaba deixando de lado os papéis sociais que ele tem para cumprir. Então, o pai que jogava bola com o filho toda semana, por exemplo,
Daqui um pouco ele já não vai me jogar bola porque ou ele está bebendo em algum lugar ou porque ele está de ressaca, por exemplo. Sim. Ou ele chega atrasado no trabalho, ele vai deixando de cumprir alguns papéis sociais. Isso também é um dos nossos grandes problemas e é um dos critérios para saber quem está indo para o caminho do alcoolismo. Então, você estava comentando aqui antes de a gente entrar no ar de 11 critérios, é isso? Sim. Então, até para explicar já para os nossos telespectadores, qual a diferença de quem bebe, entre aspas, moderadamente, é o que se fala na propaganda e do álcool, né? E quem realmente já sofre, né, de alcoolismo? Existem 11 critérios, eram 7, agora são 11 critérios, para você discernir quem é alcoolista e quem faz o uso que a gente chama de sociável, né? 2 dos critérios, por exemplo, que são fundamentais, são os critérios que são fisiológicos, que tem a ver com a abstinência. Por exemplo, a pessoa, quando ela não está bebendo, ela tem alguns sinais, alguma forma que o corpo diz que está precisando de álcool. Por exemplo, a pessoa começa a ficar muito nervosa, começa a ficar agressiva, né? Em alguns casos mais extremos, a pessoa começa a tremer, começa a suar muito, sudorese, tremor. Esses são sinais que o corpo dá de que o corpo está precisando de álcool, síndrome de abstinência. Outro sinal do corpo também é a necessidade de quantidades maiores. Por exemplo, a pessoa começa tomando uma lata de cerveja e aí ela tem as alterações no corpo em função daquela lata. Quando, com o passar do tempo, ela precisa de uma caixa de cerveja para ter as mesmas alterações que antes ela tinha com uma. Deixa eu te fazer uma pergunta já, Lana. Agora, é comum entre as pessoas, aproveitando essa o primeiro critério que você comentou, passa a semana toda trabalhando, desgastante, correria, e aí é muito comum as pessoas chegarem na sexta-feira, no sábado, e dizem, agora eu estou precisando de uma cerveja para dar uma relaxada. Na sexta e no sábado isso é muito comum. Isso é um problema ou não é? Depende. Se estiver afetando todo o comportamento, ele tem um limite entre o que é normal e entre o que é patológico. Começa a haver uma doença ali. Isso para qualquer comportamento. Então, a partir do momento que começa a afetar a vida da pessoa, que começa a trazer um sofrimento para a pessoa, já não é mais normal. Já temos um problema, né? Ah, mas eu não sofro quando eu bebo, eu fico feliz, né? Só que você está perdendo as pessoas que você ama. Porque daqui um pouco a namorada já terminou com o rapaz porque ele está bebendo demais. A esposa quer separar porque ele está bebendo demais e ele não larga a bebida. Ele perde o emprego em função da bebida. Isso são tipos de sofrimento. Então, a partir do momento que começa a trazer essas consequências, aí sim, nós temos um problema, mesmo que ele beba só no final de semana. Você quer comentar os outros critérios? Eu acabei te cortando aqui no segundo Não já. tem problema. Outros critérios, por exemplo, a pessoa tem uma alteração física, começam a aparecer alguns problemas físicos, ela sabe que é em função do álcool e mesmo assim ela não para, né? Algumas pessoas vão no médico e aí o médico receita uma dieta para fazer por um determinado tempo e nessa dieta ele tem que cortar o álcool e ele não consegue. Continua bebendo. Exatamente. Algumas coisas aconteceram, ele acha que ele está gastando demais, ele acha que ele está tendo consequências, ele decide parar sozinho. E ele não consegue. Tentar parar e não conseguir também é um critério, né? São 11 diferentes. Não é, se eu tiver um critério eu sou alcoolista, ou se eu tiver todos eu sou alcoolista. Não, a partir de 3 critérios você já tem um uso que é nocivo. Eu acho que a grande questão que a gente precisa deixar claro é que não existe uso de álcool sem risco. Bebeu, está sob risco de virar um alcoólatra, não tem jeito. E como cuidar com essa questão? Como ter cuidado? Quem bebe, porque é muito comum, hoje, a maioria das pessoas realmente faz uso de álcool, né, Alana? Então, como cuidar para não virar realmente um problema? E já aproveito para fazer a pergunta de como ajudar as pessoas que estão sofrendo com este problema, que é muito importante também. Então, nós temos uma grande questão hoje, que é a forma como as pessoas se divertem, né? Hoje, é claro que é muito individual, é de pessoa para pessoa, mas a gente tem uma grande questão que as pessoas não sabem mais se divertir sem o álcool. A ponto de quando, por exemplo, os pais vão fazer uma festa de criança, festa de 1 ano para a criança, né? Como que normalmente deveria ser essa festa? Com outras crianças da mesma idade, com brincadeira. O que a gente vê hoje na realidade é uma festa para adultos que tem álcool. Você, como especialista em dependência química, não recomenda pais a fazerem festas de bebê, de criança com bebida alcoólica? Com certeza não. Se o aniversário é da criança, por que tem bebida alcoólica ali?
A festa é para a criança. Acaba ligando o produto, o álcool, as crianças têm essa percepção? As crianças crescem num ambiente onde se torna normal. Elas associam que para eu me divertir, eu tenho que estar bebendo. Tanto que a gente acaba associando isso, né? Final do expediente, sexta-feira, eu estou muito estressado, então eu preciso beber para ficar feliz. Mas quando eu tenho um problema, o que as pessoas costumam dizer? Eu preciso beber para esquecer. Então você bebe para ficar feliz, você bebe para esquecer. Acho que isso quer dizer que talvez eu não saiba me divertir de outras formas. Eu preciso começar a buscar outras formas de me divertir e de me encontrar nesses hobbies, vamos colocar dessa forma. E também o contrário, que é a questão do sofrimento, eu preciso encontrar qual que é a forma correta de resolver o problema. E não ir encher a cara porque o problema vai desaparecer. Isso não acontece. Isso é um cuidado importante que a gente tem que cuidar ao longo do tempo, né? Exatamente, como eu estou resolvendo os meus problemas, né? Ok. Com relação à questão da ajuda que você perguntou, não só no álcool, mas na dependência química, a gente tem uma questão que enquanto a pessoa não perceber que ela precisa de ajuda, nós temos um problema. Porque ela está sofrendo, as pessoas em volta estão sofrendo, só que enquanto a pessoa, o usuário, né, do álcool não disser, não, eu preciso de ajuda, não vai acontecer. Então, ele tem que pedir ajuda, né? Ele tem que necessitar essa ajuda. Existem algumas formas de ajudar a pessoa. Hoje nós temos, por exemplo, em Blumenau, o CAPS, que é um serviço do governo, né, para pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas. Nós temos as comunidades terapêuticas, que são para internação, né, são para os casos mais graves, principalmente de álcool. Nós temos os grupos de apoio. Grupos de apoio, por exemplo, a Cruz Azul tem uma rede de grupos de apoio que atende tanto o usuário quanto a família, que também é muito interessante, porque mesmo que o usuário ele não tenha essa consciência de que ele precisa de ajuda, o grupo de apoio ele ainda é importante para o familiar saber como lidar com essa situação. E nós ainda temos o grupo de apoio como o AA, que também é muito antigo e é muito eficaz. Essas são algumas possibilidades de ajuda. Mesmo que a pessoa não quiser ajuda, é interessante de quem convive com ela, quem está sofrendo em função do álcool, peça ajuda. E na Cruz Azul você trabalha com a questão da prevenção lá, né, Alana? É isso, né? Isso. Eu coordeno os trabalhos de prevenção da Cruz Azul. Tem algo que a gente tem feito que é bastante interessante. Hoje nos projetos nós caminhamos, vamos dizer, com adolescentes. Um adolescente ele fica com a gente por 10 meses, que é mais ou menos o período de um projeto. Os projetos eles vão sempre ter o intuito de ressaltar a vida, qualidade de vida. Todos os nossos trabalhos a gente foca nisso. Por quê? Porque não adianta você falar para um adolescente, por exemplo, que beber não é legal. Todos os colegas dele estão bebendo e estão falando que é o máximo isso, né? Usar droga não é legal. Não, a gente tenta mostrar o outro lado. Como se divertir, como lidar com os problemas, sem precisar do uso de drogas. Então, o que a gente faz ao longo de um ano inteiro, no final do projeto, um dos objetivos específicos que nós temos é fazer a proposta para o adolescente de que até os 18 anos ele vai ficar abstinente. Que nada mais é do que o básico, o que já é obrigação, porque álcool é proibido para criança e para adolescente. Então, todo adolescente que faz uso, mas o meu filho usa em casa, ele tem 16 anos, mas ele só bebe com a família. Ele está fazendo uso de uma substância ilícita para a idade dele. Então, uma das atitudes que nós temos tomado no projeto é fazer a conscientização dos adolescentes e fazer essa proposta. Olha, até os 18 anos você se mantém abstêmio, que é o mínimo, né? A partir dos 18 anos, a pessoa já está mais madura para decidir e mesmo que ela vá fazer uso, ela tem menos riscos de virar alcoolista, porque ela vai fazer um uso mais consciente. E essa semana é a semana, né, de combate ao alcoolismo, semana municipal. Cruz Azul também está envolvida aí nas ações da prefeitura, com certeza, né, Alana? E até sábado, né, vai essa semana, esperamos que as pessoas discutam bastante, conversem em casa, né, as famílias, porque é um assunto muito importante a ser discutido, principalmente nas famílias, né, Alana? Com certeza. Amanhã nós temos um seminário que vai acontecer no período da manhã. Na terça-feira, então, né? Isso, certo. Na terça-feira. Ele é para todos os técnicos do município, mas é claro, nós convidamos as pessoas interessadas para participar. Nós vamos ter várias áreas do município, todos os serviços que estão fazendo alguma coisa contra o álcool e em função dessa questão, vão estar reunidos no seminário
para a gente poder discutir junto o que fazer e quais as melhores estratégias. Tá bom, e quem quiser mais informações pode procurar a Cruz Azul também, que fica ali na rua São Paulo, já pertinho da ponte, né, que vai para o outro lado ali para Itopava Seca para Itopava Norte, no caso, né? Isso mesmo, fica em frente à Praça Gaita Zering. Beleza. Alana Cives, psicóloga e coordenadora de prevenção da Cruz Azul, especialista em dependência química. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui na TVL. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Falamos sobre dependência química do álcool, né, que é a semana de combate ao alcoolismo, importante nesse assunto para trazer reflexão para as pessoas que estão sofrendo esse problema, que estão bebendo, né, de forma não consciente, então tomar muito cuidado realmente. Intervalo, a gente volta já na sequência aqui do TVL Comunidade para falar da rede de vizinhos da Polícia Militar aqui de Blumenau. Até já. A bicicleta, até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte e hoje para muitos apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boz, de bicicleta olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta vejo o rio e suas dinâmicas na maré. Viva a bicicleta, respeite quem pedala. Voltamos aqui com o TVL Comunidade, pela TVL de Blumenau. Mais uma vez, obrigado você pela companhia aqui na TV da Câmara de Vereadores de Blumenau, né? Você que acompanha o dia a dia do Poder Legislativo Municipal, mas também está ligado sempre na nossa programação, acompanhando os nossos programas aqui de entrevista. Já falamos sobre o combate ao alcoolismo, né, sobre esse problema, né, que afeta muitas famílias, infelizmente, muitas pessoas também. E agora vamos conversar aqui com o Tenente da Polícia Militar, o Enio Luciano Targino Ferreira, o Tenente Targino, que é coordenador da Polícia Comunitária aqui da Polícia Militar de Blumenau, do 10º BPM, que é o 10º Batalhão da Polícia Militar, porque a rede de vizinhos vai continuar nesse ano de 2018 e a expectativa é aumentar ainda mais a rede. Como é que funciona? O que é a rede de vizinhos também, Tenente? Obrigado pela participação. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos telespectadores da TVL. Então, o programa ele só está crescendo. Então, é um programa que nasceu ali em 2014, 2015, com até então o Vizinho Solidário. E a parceria fortaleceu, o programa se institucionalizou. E hoje a gente tem uma gama e uma esperança que cresça ainda mais na cidade de Blumenau. O ideal, como a gente falou aqui nos bastidores, é que toda a população pudesse participar do programa. Que aí a gente tem em mente que essa mudança de comportamento só teria ajudar todos. Quem está acompanhando aqui o TVL Comunidade e não tem ainda, né, a rede de vizinhos na sua rua, está interessado, como é que funciona? O que é exatamente a rede de vizinhos? Então vamos explicar um pouco sobre o Rede de Vizinhos. Então o Rede de Vizinhos, na verdade, é em grosso modo, em linhas gerais, é um programa, uma rede em que todo mundo cuida de todo mundo. Então a frase que resume bem a ideia do programa. Então, juntamente com a Polícia Militar, com os Conselhos Comunitários de Segurança, com a Polícia Civil, que são órgãos institucionalizados que participam, que dão suporte, o programa visa aumentar esse sentimento de cidadão ativo. Então, o cidadão, o morador, o vizinho, ele está inserido no contexto da rua. Então, ali formam pequenas comunidades onde ele vai ter pequenas tarefas, pequenos afazeres. Então, ele se sente mais ativo na parte daquele grupo. Que tarefas, assim, Tenente, para exemplificar para as pessoas? O principal, cuidado da rua, cuidar da vizinhança. Então, hoje, a gente vê muito em algumas ruas que as pessoas cuidam mais da casa em si. Então, elas olham do portão da casa para dentro, quando, na verdade, tudo se passa na rua. Então, desde de coisas boas ou ruins, a criminalidade passa pela rua, ela frequenta a rua. Então, esse despertar de um olhar para a rua, de quem passa, quem entra, quem sai, é importante e já gera uma situação de prevenção à criminalidade muito grande. Além de que, do fortalecimento do vínculo interpessoal. Então, as pessoas passam a se conhecer, passam a ter confiança umas nas outras. E aí, o programa busca essa interação maior entre a vizinhança, despertar que mora ali o seu João, que mora ali o seu Antônio, pai da Maria, do José. Então, conhecer, fortalecer vínculo de confiança e, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, consegue trabalhar essa ideia de prevenção. Então, o programa ele trabalha com aquela ideia de que 90% das situações podem ser prevenidas.
tendo em vista que o crime, para acontecer, ele precisa basicamente de 3 fatores, que é o criminoso, que esteja em conjunto, que é o criminoso, a vítima e o ambiente. Então, se esses 3 fatores se combinarem, a probabilidade de acontecer um crime é grande. Então, a gente trabalha muito nessa questão do comportamento da vítima e do ambiente desfavorável para a prática criminosa. Em relação ao agente delituoso, aí as polícias, com ação repressiva, tem a missão de prendê-los. Mas, para o programa, essa situação de prevenção é bem trabalhada. Ô, Tenente, e essas ruas que já tem a rede de vizinhos aqui em Blumenau, hoje estão 250, né? Ruas contempladas, mais ou menos, 250. Elas são realmente mais seguras? Tem diminuído o número de crimes nessas ruas aí, de furto, de roubo? Acho que furto é muito mais comum nas casas que as pessoas vão viajar, saem de casa e retornam e está ali o ambiente arrombado, né? Isso. A gente procura, óbvio que 100% de evitar crime não tem como. Infelizmente o crime está todo dia, a violência só vem crescendo, mas temos uma percepção de 95%, principalmente no sentimento, na sensação de segurança das pessoas que participam do programa, muito satisfeitas, muito gostando e cada vez mais motivados a continuar com o programa. Então, tem tido muitos resultados positivos. Então, ruas que já houve situações de furto, roubo, com essa união, com essa interação das pessoas e participação das polícias, tem se evitado o cometimento de novos crimes, novos delitos naquela localidade, além de que fortalece a questão do sentimento de ter um ambiente saudável. Então, já vimos situações em que uma rua tinha determinado matagal, que era favorável ao consumo de drogas, receptação, subtração esconderijo de subtração de materiais ilícitos, e os próprios moradores se reuniram e foram lá e podaram aquele mato que trazia insegurança para as pessoas. Como temos situações também que pessoas idosas moravam só, tiveram um mal súbito e com a ideia do programa conseguiram pedir ajuda ao vizinho e foram socorridas, evitando um mal maior. Então, não só para a questão de segurança, mas também para questões sociais, etc. E na prática, no dia a dia, são montados grupos de WhatsApp? Vocês têm um controle até por esse equipamento, já que ajuda muito nesse sentido? Isso. Uma ideia do programa é estabelecer essa comunicação entre a comunidade e as polícias e a polícia. Então, das tecnologias que é utilizado hoje é o aplicativo WhatsApp. Então, são formados grupos, estabelecidos regras, principalmente, para estar postando ou falando qualquer coisa naquele grupo, com a ideia principalmente só de segurança, de prevenção e de segurança pública. Então, é um canal que tem facilitado essa comunicação e fortalecido o programa. Isso pode ser para qualquer tamanho de rua, número de moradores, tenente, até para quem não tem ainda poder entrar em contato com a Polícia Militar e quem sabe participar desse projeto aí de prevenção, né, do crime nas ruas aqui de Blumenau. Sim, em qualquer tamanho. Óbvio que numa rua muito extensa, temos aqui ruas como, principalmente ruas comerciais, Rua Bahia. Os corredores de serviço é mais complicado, né? Francisco Valdo são ruas imensas, então a gente divide por blocos. Então, do número tal a tal bloco, é formado uma célula grande e aí implantado o programa naquela região. E na outra parte da rua, também outro bloco. Então, numa rua extensa, são formados vários blocos para ter um controle maior e essa interação ser mais fortalecida. E tem que partir de alguém, algum morador, algum comerciante que queira também ter a rede de vizinhos, alguém tem que ter essa iniciativa e entrar em contato com você, assim que funciona, Tenente? Isso, principalmente o principal, na verdade, é o interesse da comunidade. Então, a gente trabalha com ruas iniciais onde aproximadamente 60% a 70% das pessoas têm interesse em participar do programa. Tem que ter uma adesão já das pessoas, alguém tem que fazer uma reunião com as pessoas. Isso, convidar, saber se quer participar, que aí a Polícia Militar vai fazer uma reunião de sensibilização. Então vai explicar como é o programa, como funciona o projeto, porque o programa só dá certo se cada um se comprometer a fazer sua parte. Como a gente fala, são vários elos de uma corrente. Então se um elo, por exemplo, estiver fraco, aquela corrente, aquela rede não vai funcionar perfeitamente. Então, é importante essa proatividade, esse interesse de cada um dos moradores. Então, tendo a maioria, a gente consegue implantar. Algumas pessoas podem se perguntar, será que a polícia não está querendo tirar do dia a dia dela a função dela, que é a prevenção também, né? A fiscalização, as rondas, e deixar isso para a comunidade, para o contribuinte? Sim, é um pensamento que pode e acontece muito, de querer pensar que a polícia está tirando sua responsabilidade e pondo na rua, mas na verdade, pelo contrário, a polícia está trabalhando com a comunidade numa situação de prevenção. Como já falei, a ideia é prevenir. Então, a gente vê muitas ocorrências em que um comportamento mais atento da pessoa poderia estar evitando o crime. Como a gente deu ali, já fala alguns exemplos, questão de 2 meses atrás, uma senhora
foi alguém bateu na porta de uma casa pedindo água. A senhora prontamente foi lá, cedeu um copo d'água e imediatamente os agentes praticaram um roubo naquela residência. Agora há pouco também tivemos o fato de um cidadão acabou emprestando um celular para alguém que passava na rua, o cara pegou o celular e saiu correndo e sumiu. Então são situações que infelizmente hoje, com o aumento da violência, não são mais permitidas ou viáveis, porque infelizmente a violência aumentou. Então cabe também a nós, as pessoas de bem, se unirem, principalmente se unirem e ter esse comportamento mais ativo. Como a gente falou, o crime só vai acontecer se tiver uma vítima predisposta a ser assaltada ou um ambiente favorável a essa prática criminosa. Então a gente trabalha muito nessas duas questões, do comportamento da vítima, ela se antever, se preocupar em não ficar vulnerável a ações criminosas, e o ambiente também ser o mais seguro possível, principalmente com a questão da vigilância dos vizinhos, evitar que esse ambiente seja favorável à prática criminosa. Só para finalizar, Tenente, então, como é que faz o contato com vocês na Polícia Militar para participar da rede de vizinhos? Então, temos vários policiais da cidade responsáveis por cada localidade da cidade para implantar esse programa, mas o telefone fica centralizado ali no batalhão. Então, 3221-7300, repetindo, 3221-7300 e o 3221-7301 são os telefones de contato para quem tem interesse ou até informação ou até mesmo a implantação do programa na sua vizinhança. Então pode ligar lá, um policial vai estar atendendo e repassando orientações de como funciona o programa. Pede pelo setor da Polícia Comunitária, da rede de vizinhos, que ele já encaminha. Isso, exatamente. Ok, a expectativa esse ano é aumentar esse número, de passar de 300, 400, 500 aí, quem sabe, Tenente? Ruas? Sim, a meta fica assim em 500, estabelecer, aumentar, dobrar, na verdade, duplicar o número de ruas que a gente já tem hoje, com o ideal de que toda cidade, futuramente, já tenha participado, já tenha com esse programa implantado. Porque, na verdade, é uma mudança de comportamento, não é uma situação que vai ter mais policiais na rua, vai ter um atendimento prioritário, não. Na verdade, é um programa, ele estabelece essa facilidade de comunicação e a ideia de que todo mundo cuida de todo mundo. Então, literalmente, preocupado com a prevenção da prática criminosa. Bacana, um trabalho em conjunto da comunidade, com a Polícia Militar, com os outros órgãos de segurança também, né, Tenente? Exatamente. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui, Targino, e até uma próxima então. Obrigado, Rodrigo, e a Polícia Militar agradece mais uma vez o espaço para a gente estar podendo explicar à comunidade como funciona o programa, e estamos de portas abertas para quem queira saber mais sobre o programa lá no 10º Batalhão. Tá bom. Obrigado, o coordenador da Polícia Comunitária do 10º Batalhão da Polícia Militar, que é aqui em Blumenau, o Tenente Enio Luciano Targino Ferreira, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade. E assim vamos encerrando, depois de falar da rede de vizinhos, também falamos no primeiro bloco sobre alcoolismo. Você que não acompanhou o programa inteiro pode entrar na internet, vai estar lá disponível a hora que você quiser, ou tem as reprises também, claro, em vários horários e dias aqui na TV Legislativa, o TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, sua companhia, e até uma próxima. Continue aqui na TVL, o canal também da comunidade. Até mais, tchau, tchau.